queridos amigos, estamos começando mais uma live, Os Obstinados, 12 chaves para a criação de riqueza. Você que está vendo esse vídeo, hoje nós vamos conversar com Eduardo Volpato, grande empreendedor gaúcho. Vamos falar sobre empreendedorismo de raiz. Fique ligado, viu? Acompanhe os melhores comentários, né? Ou melhor, os melhores comentários sobre a live vão concorrer a um livro meu, a um dos 26 livros meus. Edu Volpato já entrou aqui, ó. Que é o nosso convidado. E aí, Eduardo, já te chamei aí. Olá, olá. Ô, meu amigo. Olá, doutor Janguê, tudo bem, querido? Tudo jóia, amado amigo. Você está em Portugal? Estou aqui em Portugal, muito feliz, muito honrado com o teu convite para participar dessa live. Aqui já são meia-noite, mas foi uma sexta-feira bem produtiva. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu tenho, em primeiro lugar, né, agradecer, né, tudo que o Janguê tem feito pelo nosso país, pelo empreendedorismo, né? Eu acho tão lindo isso, sabe, Janguê? Quando uma pessoa de sucesso que realmente fez diferença e faz diferença, gera renda, paga impostos e se preocupa tanto em ajudar, em ensinar, enfim. Enquanto os outros estão só aproveitando a vida, o meu irmão, meu amigo aí está trabalhando firme e forte, fazendo live. E eu te acompanho, te admiro e estou muito feliz. Sexta-feira, 20 horas, 8 da noite, você é meia-noite, e a mulher já está brava querendo sair para jantar. Eu falei, só às 9 horas que a gente vai sair para jantar. Uau. Porque até lá eu vou estar aqui com os obstinados, né? Porque nós somos obstinados. Vou estar aqui trocando ideias com os obstinados. Exatamente. E eu vejo que o quanto está fazendo diferença na vida das pessoas, né? Todo esse conteúdo, enfim, tudo que o êxito está fazendo, né? Capitaneado por ti, a diferença que está fazendo no empreendedorismo brasileiro, né? Muito bonito isso, muito louvável isso, sabe, Janguê? Legal, Eduardo. Em primeiro lugar, quero agradecer, né? Você ter aceito aí o nosso convite para fazer esse bate-papo, né? Uma hora aí de papo aí, de ensinamentos que a gente vai aprender com você. Vamos ensinar aí também os obstinados seguidores aí, que eu chamo os meus seguidores de obstinados, porque todos são guerreiros, todos são vencedores, todos têm mentalidade de crescimento e de riqueza, né? E aí eu queria aproveitar já para convidar aí os 500 obstinados que já estão nos assistindo, para chamar aí cada um mais 20 pessoas no aviãozinho aí, meus queridos obstinados. Vou chamar aqui, ó. E bota aqui, ó. Estou chamando, já chamei os meus, porque vamos compartilhar aí. Vamos compartilhar aí conhecimento, vamos compartilhar lições de vida, porque vocês sabem que o conhecimento é o único bem que, quando dividido, ele se multiplica. O único bem que, quando dividido, se multiplica. E sabe, Então, Janguê, oi. Assim, ó, você que é da área de ensino, eu posso dizer o seguinte, ó, a universidade mais cara que existe é a universidade da vida. Porque eu vou ser assim, eu que já tenho uma trajetória aí de empreendendo há 30 anos, né? Que eu posso te dizer que eu cometi muitos erros e paguei muito caro por talvez não ter estudado mais, por talvez não ter planejado mais. Então, quando a gente pensa em investir em educação, a gente tem que imaginar que pode sair muito mais caro. A Universidade da Vida cobra bem. Por isso que eu digo, conhecimento faz toda a diferença, né? Mas principalmente hoje, né? Antigamente já fazia, imagina hoje, onde conhecimento é poder. Se você não tem dinheiro, mas tem conhecimento, você constrói riqueza material com muita facilidade. Mas eu estava dizendo aqui, Eduardo, que o objetivo dessas lives que eu criei aqui é para poder compartilhar com as pessoas aqueles ensinamentos, aquelas chaves que eu utilizei ao longo da minha vida, na minha trajetória empreendedora, para poder construir alguma coisa na vida, né? E eu
resolvi traduzir isso para um livro chamado de 12 Chaves para a Criação de Riqueza, que sai agora no final do mês. Esse livro sai agora no final do mês, onde eu ensino, né, as pessoas, eu mostro às pessoas quais foram as chaves que eu utilizei ao longo da minha vida. E eu gosto muito de dizer que eu sempre busquei angariar conhecimento na minha vida, mas também apliquei o conhecimento, né? Eu pratiquei, porque conhecimento só, sem prática, sem aplicação, não tem muito efeito, né? Serve, sim, mas serve mais para filosofar em mesa de bar. Então, eu mostro como eu fiz na prática, como eu usei cada chave para eu superar as minhas adversidades, superar os obstáculos e construir alguma coisa na vida. E convidei aqui muitos empreendedores, né? Ontem mesmo estava Anderson Dias, que é um menino super empreendedor, que foi daí de Portugal também, que ele já rodou o mundo, está rodando o mundo, já 196 países pela segunda vez. Uau. E ontem estava em Portugal, a gente fez a live aí também, à meia-noite aí com ele. E ele passou muitas chaves que ele usou, né? E aí eu queria começar perguntando a você aí. Você já é um cara de sucesso, né? E eu vou apresentar você para os meus seguidores, os meus obstinados aqui. O Eduardo Volpato, ele é empresário lá em Rio Grande do Sul, né? Isso. Formado em eletrônica, especialista em sistemas eletrônicos de segurança e gestor de segurança pública e privada pela Universidade Luterana do Brasil, além de Master Coach Integral Sistêmico pela Florida Christian University. Analista de perfil comportamental, CIS, Assessment pela Febracis. CEO Founder da Volpato, empresa brasileira que atua nacionalmente em diversas áreas, principalmente ligadas ao setor de segurança e marketing. E autor de 2 livros chamados Atitude Positiva Diária e Decida Vencer. Já tem mais de 2, não? Sim, não, é só, por enquanto, esses 2 livros. Eu comecei no terceiro, mas tá em stand-by ainda. E o teu, vai ser o teu 26º livro, né? Ou 27º, né? 27º. Uau, é um legado, né? É um legado, né, Jangui? É um legado. É um legado. Agora... Então, eu queria começar perguntando para você. E ao longo do nosso papo, eu vou fazendo alguns comentários aqui, falando sobre as minhas chaves também. Você já é um cara de sucesso, né? Você construiu um empreendimento de muito sucesso na área de segurança, que é o seu know-how, né? Você é especialista em segurança, formado em eletrônica, e a sua empresa é uma das grandes empresas de destaque no Brasil. Mas antes de empreender empresarialmente, você empreendeu na vida, né? Você acreditou em você acreditou que era capaz e partiu para cima e construiu um empreendimento de sucesso. Mas quais são as chaves, e quais são essas que você vem utilizando na sua vida para poder adquirir sucesso e prosperidade, Eduardo? Vamos passar aí para os obstinados. Sabe, Jangui, eu acredito, eu posso te dizer com certeza que uma das principais chaves foi realmente entender que só dependia de mim, que não dependia de mais ninguém. Ou seja, assumir a responsabilidade pelos meus resultados, assumir a responsabilidade da minha vida, entendendo que tudo é plantação e colheita. Simples assim. Ao mesmo tempo, quando você fala para a pessoa, amigo, você tem a barriga que merece, você tem o casamento que merece, você tem a esposa que merece, você tem os amigos que você merece, porque depende de você. Pode doer isso? Muitas vezes pode. Mas essa dor é tua amiga, porque essa dor te faz entender o seguinte: ao mesmo tempo que você assumindo responsabilidade pela sua vida, ao mesmo tempo que para muitas pessoas isso pode ser dolorido, isso te empodera, porque você tem a capacidade de sair de lá. Se realmente você quiser, se realmente você estiver disposto a pagar o preço que tem que ser pago, você vai vencer. Simples assim. Eu aqui... tive oportunidade aqui em Portugal de empreender. Eu já estou praticamente 1 ano aqui. Aliás, eu estou há um bom tempo afastado das redes sociais, mas aos poucos assim eu estou voltando.
mas estou focado em 2 empreendimentos aqui que estão indo paralelamente, e eu estou tendo uma oportunidade de colocar tudo aquilo em prática de novo e ver que realmente precisa se pagar um preço, realmente tem um tempo de maturação para que as coisas aconteçam. Agora, primeira questão, então, é entender que depende só de você assumir, ter autorresponsabilidade, assumir a responsabilidade pela sua vida. Depois eu digo o seguinte, Anguia, over delivery. Faça mais do que você é obrigado a fazer. Entregue mais. Você está disposto? Você tem que acordar de manhã. Eu digo assim, eu acordo de manhã pensando assim, hoje eu tenho que levar uma experiência extraordinária para alguém. Eu te pergunto para você que está nos assistindo, para você que está acompanhando essa live, o quanto você está disposto a fazer a diferença na vida das pessoas? O quanto você está disposto a entregar mais do que você é obrigado a entregar? Você que é colaborador de uma empresa, por isso eu digo, empreender, assim como você fala, a pessoa precisa empreender primeiro no CPF. Ou seja, que atitude empreendedora você está tendo dentro da empresa que você atua hoje? Que diferença que você tem feito lá dentro? Porque eu vejo, muitas pessoas querendo pensar em botar um negócio, pensar em, vou abrir minha empresa, vou abrir... Tá, mas que diferença que você está fazendo hoje no seu emprego, no seu trabalho? Porque lá você pode ter uma atitude empreendedora. Você pode sim, e basicamente começa por aí. Então, a atitude empreendedora não é abrir um negócio. Não é só abrir um negócio, é empreender na tua vida, empreender no teu casamento, empreender no trabalho que você tem hoje, estudar, te qualificar, te preparar. Olha, eu sou bem sincero. Conversando com meus gestores de RH, dificilmente algum colaborador chega na nossa empresa e pergunta, algum colaborador chega e pergunta no RH, o que eu preciso para ocupar tal vaga? E daí, para você que está ouvindo, para você que está nos assistindo, estabeleça aquilo que você quer e descubra o que você precisa para chegar lá. Muitas vezes eu vejo pessoas reclamando, mas elas não perguntam o que precisa e não se preparam para ou ser promovido, ou alçar voos maiores, ou talvez se tornar sócio dessa empresa, ou talvez ser um franqueado da empresa que você está hoje. Então eu diria, Janguier, claramente, assumir a responsabilidade pela tua vida e se preparar para o auto-delivery, entregar mais. Precisa entregar mais. Se você não estiver disposto a entregar mais, você vai ficar no comum. E tem tanta gente na vala comum. Então eu diria assim, acorda de manhã já sabendo qual a diferença que eu vou fazer na vida das pessoas, sabe? Que legal, que legal. Duas senhores obstinados que estão assistindo a gente, estão ouvindo a gente aí. O Eduardo passa 2 lições aí de extrema importância na vida da gente. Na primeira, né? Ele lembrou a gente que tudo só depende de nós, tudo só depende da gente. E para a gente realizar os nossos sonhos, primeiro a gente tem que sonhar e transformar o nosso sonho num projeto de vida e começar a correr nós mesmos, porque as pessoas podem até caminhar conosco, mas não vão caminhar por nós. Elas podem até caminhar juntos, mas por nós não, porque nós é que temos que ter a consciência de que somos os condutores, nós somos os motoristas, ou motorista, nós somos os líderes da nossa vida, né? Nós somos os fiadores e os avalistas da nossa história. Nós temos que ter a consciência de que nós somos realmente o presidente e o CEO da nossa vida. Exatamente. E por conta disso temos que ser o protagonista da nossa história. Né? Não podemos ser coadjuvante. Sejamos protagonistas, sejamos líderes da nossa história. Não adianta a gente ficar correndo atrás de terceirizando a nossa vida ou até quarteirizando a nossa vida. Não adianta a gente ficar correndo atrás de super-heróis, de rockstar, de popstar. Nós temos que ser nossos super-heróis. Eu sou meu super-herói. Você tem que ser o seu super-herói. Você tem que ser o seu rockstar e o seu popstar. Logo, você tem que
dar aquele grito em alto e bom som, dizendo: eu vou mudar de vida. E quando fizer isso, você tem que vencer a você mesmo inicialmente, sabendo que você é o presidente e o CEO da sua vida, do seu destino. Porque quando a gente vence a si mesmo, nós nos tornamos imortais, nós nos tornamos invencíveis. Invencíveis. Quando a gente vence um terceiro, nós somos até fortes. Agora, quando a gente vence a gente mesmo, nós nos tornamos invencíveis. Porque a maior vitória, a maior batalha, a maior vitória na vida é quando a gente vence a nós mesmos. E temos que vencer para poder transformar os nossos grandes sonhos em realidade. Agora, Volpato diz, temos que pagar um preço. Né? E o preço pode ser alto, ou pode ser médio, ou pode ser baixo. Tudo vai depender do tamanho do seu sonho. Se você tem um sonho grande, grande preço, grande sacrifício, porque o grande, se você alcança o grande com grande esforço, o grande chama o grande. Se você tem um sonho grande, vai depender de grande esforço, porque só o grande vai alcançar o grande. Então vai depender o preço que você vai pagar para realizar, vai depender do tamanho do seu sonho para pagar o preço. E a segunda lição que ele passa, a gente tem que procurar sempre entregar mais. Essa história de que eu vou fazer o possível, isso não existe, pessoal. A gente tem que querer mais que os outros, fazer mais que os outros, fazer não só o possível, mas o impossível com aquilo que a gente dispõe, ou seja, procurar fazer sempre mais que o necessário e sempre tendo atitude empreendedora, porque muita gente fica achando, Eduardo, que empreendedorismo, empreender é só criar empresas, mesmo sem ser detentor das características do empresário, do empreendedor. Não. Empreendedorismo é atitude, é ação, é estado de espírito, é estilo de vida. É criar e fazer acontecer, é movimento, é proatividade. Empreendedorismo. É aquilo, eu escutando falar, as tuas palavras são como se fossem poemas, assim, né? Porque o quanto tudo isso que você diz é verdadeiro. E quando você fala em vencer a si mesmo, né? Essa é a grande questão. O principal inimigo está dentro de você mesmo. Porque muitas vezes a gente quer dormir 1 hora a mais, não quer ler um livro, não quer estudar, não quer se preparar. Gente, não tem milagre. Não tem milagre. Daí eu fico pensando assim, ó, eu te admiro tanto, Janguier, porque assim, ó, você chegar onde você chegou a nível profissional, a nível financeiro, a nível familiar, e dedicar todo o tempo que você dedica para gerar conhecimento, para estar nas redes sociais. E olha, gente, isso realmente dá um trabalho tremendo. Eu fico assim, ó, eu te admiro muito, porque vocês não sabem como é fazer o que o Janguier faz, e quem acompanha ele no êxito, quem acompanha ele... Fala nisso, me apresenta aí para o seu público, já que ele não me conhece. Exatamente, exatamente. Pessoal, eu estou, em primeiro lugar aqui, eu estou muito feliz de estar aqui, voltando aí, e quem está falando aqui comigo, nada mais, nada menos do que Janguier Diniz, hoje um dos principais empresários do Brasil, que foi lá de engraxate a lista da Forbes. Eu já fiz uma live com ele há um tempo atrás, uma pessoa extraordinária, acima de tudo um cidadão, juiz, promotor de justiça, juiz, uma série de... Só que ele largou tudo que para muitas pessoas seria uma segurança, uma estabilidade. Ele abandonou todo o serviço público e foi empreender, sem garantia nenhuma. E isso, Janguier, isso eu diria assim, ó, é muito raro, é muito raro. Eu praticamente não conheço ninguém que tenha feito isso, tenha abandonado uma estabilidade, tenha abandonado os caras para empreender. E a gente sabe que empreender no Brasil é desafiador. Mas, acima de tudo, Janguier, o Janguier é pessoa, o Janguier que está deixando um legado, porque
os bilhões, toda a fortuna, tudo que o Janguier está deixando de riqueza, quando ele deixar um dia, não vai se comparar a nada ao legado que ele está deixando de estar ajudando as pessoas, de estar ensinando, de estar levando o empreendedorismo. É isso que vai ficar. É isso que o ser humano Janguier vai deixar. E o quanto é lindo esse teu propósito, essa tua missão de fazer diferença no país, de fazer diferença no Brasil. E eu me orgulho muito, muito de te ter como amigo, de ter o teu contato, de poder fazer uma live contigo, porque eu sei que você é daquelas pessoas que fazem diferença. Porque nós vivemos num mundo que muita gente ensina a ganhar dinheiro sem nunca ter ganhado dinheiro. Os caras ensinam a ganhar dinheiro ensinando a ganhar dinheiro. São chamados empreendedores de palco, né? Exatamente, exatamente. Então, diferente do que a gente fez, a gente ralou muitos anos, a gente construiu, a gente estudou, mas construiu, praticou e fez, né? E agora a gente está tentando passar para vocês, obstinados, as chaves que nós usamos na nossa trajetória para poder construir alguma coisa em nossa vida, né? Mas você me disse que saiu das redes sociais, por quê mesmo? Na realidade, no final do ano passado, eu fiz uma virada de chave tremenda. Porque o ano passado eu estava em função dos lançamentos dos livros e chegou em dezembro. Minha filha tem 16 anos, meu filho tem 13 anos, né? E chegou no final do ano passado, a gente disse, vamos sair do país e ir para uma outra realidade, levar as crianças para outra realidade. No Brasil, você tendo condições no Brasil é tremendo, entende? Pô, nós, graças a Deus e graças ao nosso trabalho, nós tivemos uma situação financeira muito confortável, casas, motoristas, carro blindado. Só que no Brasil, a gente, querendo ou não, a gente vive em ilhas. Nós estávamos numa ilha dentro do nosso condomínio fechado, na região metropolitana de Porto Alegre, um condomínio tremendo, uma ilha lá dentro. Se sai do condomínio, vai para algum restaurante, enfim, com segurança, ou algum shopping, uma outra ilha lá, entende? Então, o que eu sentia falta? De poder andar na rua, entende? Querendo ou não, o fato de a gente ser empresário no segmento de segurança é um certo complicador também, né? Nós atuamos hoje Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Curitiba, Paraná, São Paulo também, através de uma outra marca do grupo. Mas, enfim, a gente queria algo diferente. Eu queria ver meus filhos andando de metrô, andando na rua, aqui no parque, podendo participar da cidade, entendeu? Porque quando você tem os melhores hospitais no Brasil, se você tem condições, você tem os melhores restaurantes no Brasil. Aliás, eu vou dizer que você tem restaurantes no Brasil de nível mundial, hospitais de nível mundial também. Agora, você vive em ilhas. E a gente quis virar uma chave, assim, sair um pouco fora das redes sociais, eu focar mais na família em si. Enfim, viver algo diferente. A gente tá apaixonado vivendo aqui, sabe? Por exemplo, a gente sai de metrô, transporte público. É uma outra vida, sabe? É uma outra vida, bem diferente do Brasil. E a gente quis viver isso, e daí nisso eu me afastei das redes sociais também, fiquei focado mais na família. Foi uma virada. Assim. Uma grande virada. Eu já dei grandes viradas na minha vida e sei que daqui para frente também vou dar outras grandes viradas, né? Porque a vida é isso. A gente tem que estar sempre sonhando, realizando, dando viradas e sonhando de novo. Né? Eu, por exemplo, morava em Recife até pouco tempo, aí 2 anos vim aqui para São Paulo, estou adorando São Paulo, apesar de todos os problemas de uma grande cidade, mas aqui é a cidade do empreendedorismo, estou muito feliz aqui em São Paulo, muitos amigos, muito relacionamento, muito network. Aqui eu estou podendo inspirar mais pessoas, ajudar mais pessoas. Exatamente. Né? Então, aqui é a sede do Instituto Êxito do Empreendedorismo, a gente está ajudando muita gente. Agora mesmo vamos ter o Summit Êxito de Empreendedorismo, né? Mais de 150 palestrantes. Inclusive, você vai palestrar, né? Vou palestrar lá com muito amor, com muita honra. Vou estar junto lá, com certeza. Legal. Eu queria aproveitar aqui a oportunidade para dizer para os obstinados que, pessoal, no dia
12 de novembro, eu vou fazer um jantar mentoria para 24 obstinados, 24 seguidores obstinados, onde eu terei a participação também de vários empreendedores que participaram de lives comigo. Vou até convidar o Eduardo Volpato, se estiver aqui pelo Brasil, para participar desse jantar também. Opa! É um jantar que nós vamos ter nomes como Benchimol, como João Kepler, João Apolinário, Carol Paiva, ou seja, muitos empreendedores que fizeram lives comigo. E quem quiser participar do sorteio, entre lá no meu site www.janguiediniz.com.br, Movimento Os Obstinados. Se inscrevam lá e a partir do dia 20 a gente vai fazer o sorteio para 12 homens e 12 mulheres, 12 obstinadas e 12 obstinados, que irão participar gratuitamente, ninguém vende nada não, eu que vou bancar. O objetivo é fazer relacionamento, network, para trocar ideias com vocês. Então, entre lá no site. Aí, já tem muita gente inscrito aí, né? Já estou inscrito, vou ser sorteado. Aí tá a Caiandre está dizendo. A Magda também já está inscrita, com certeza, que eu conheço ela. Muita gente aí. Entre lá no site e se inscrevam, né? E se o Eduardo estiver aqui pelo Brasil... Olha... Pega o avião e vou para ir para prestigiar. Sabe, eu fiquei... Eu tava pensando assim, ó, quando eu estava tão envolvido com rede social e daí a gente acaba, aquele compromisso de estar fazendo stories, aquela questão toda. E chegou um momento que eu digo assim, ó, eu estava reunindo a família, ó, gente, agora vamos lá, todo mundo aqui, vamos fazer o stories. Eu cansei disso. Eu digo assim, ó, gente, e sabe que os meus filhos adoraram quando eu parei com esse negócio das redes sociais, de fazer histórias. É porque eu não estava usando da forma certa, sabe? Esse negócio de fazer história o tempo todo. Ô, gente, agora aqui, daí tô tomando banho de piscina com as crianças, tem que fazer uma história. Daí tô pulando de paraquedas, tem que fazer uma história. Daí tô atravessando de caiaque, fazendo história. Daí, pô, eu ia acampar acampei com meu filho no meio do mato, numa ilha, a gente foi com um barquinho e jet ski, e eu fiquei tão preocupado em fazer stories e documentar todo o negócio que eu olho para trás e assim, pô, o quanto eu vivi lá, entende? O quanto realmente eu estava aproveitando ou fazendo a família inteira fazer pose de família feliz para fazer história. Claro que nós somos felizes, a gente tem confusão como qualquer família, mas somos felizes. Agora, eu estava exagerando e daí eu quis dar um basta nesse negócio, sabe? Claro, a gente tem que ter um controle assim, ó, porque senão daqui a pouco eu estou vivendo em função das outras pessoas e não da minha família, sabe, Janguier? Então, por exemplo, aquela questão, você sabe como é que é isso, né? É um desafio, realmente. Tem que ter uma boa assessoria, tem que ter... Porque, realmente, senão é desumano, né? É verdade, é verdade. Eu estou fazendo muito isso, eu fazia sozinho, agora contratei umas pessoas para me ajudar. É uma equipe muito boa. E por conta disso, como eu gosto de inspirar, de motivar as pessoas, de ensinar, de passar aquilo que eu já aprendi, que eu já fiz, então eu estou fazendo com muito gosto, né? Claro que, por exemplo, minha mulher estava querendo que a gente já tivesse saído para jantar. Eu disse, 9 horas a gente sai depois. Mas tem um certo sacrifício, mas vale a pena porque quando a gente ajuda as pessoas, quando a gente inspira as pessoas, aí vale a pena. Pessoal, continue chamando aí, que o papo ainda não chegou nem na metade ainda, né? Continue chamando as pessoas aí, cada um chama 20 pessoas aí, porque eu quero que a gente chegue aí pelo menos a 700 pessoas, viu? Sejam obstinadas, vamos chamar aí. E me diga uma coisa, Eduardo, quais foram as empresas que você montou aí em Portugal? Aqui em Portugal, nós abrimos uma empresa na área de marketing, que na realidade, qual foi a ideia dessa empresa, né? Ter a produção grossa no Brasil, né? Onde a gente tem lá reais, né? Tem a questão dessa conversão de moeda, empregar no Brasil, continuar empregando no Brasil e só equipe aqui de comercial, enfim, atendimento ao cliente, porque o português ele tem muita peculiaridade, sabe? Então, aliás, é bem interessante porque, imagina, aqui é um país pequenininho, uma economia mais restrita,
é diferente, as pessoas não empreendem tanto como no Brasil. O Brasil vamos dizer assim, é muito mais aquecida a economia, né? Agora, o que eu digo assim, ó, qual a ideia? A ideia, produção, desenvolvimento, no Brasil e aqui, comercial, atendimento ao cliente, trabalhando com essa questão de desenvolvimento, marketing, elaboração de sites, estratégias publicitárias e uma equipe de redação também para fazer essa questão de textos, né? De textos para adaptar para o português daqui. Essa é uma empresa que tá indo aos poucos, né? A gente já está com ela aí há 8 meses, ela está no estágio, não está se pagando ainda, é uma empresa que a gente está investindo, né? E eu também abri uma outra iniciativa que eu sempre tive vontade, sempre quis trabalhar nesse segmento de alimentação, que aqui eles chamam de restauração. Restaurante que eles chamam de restauração. Então, nós montamos 2 unidades e queremos franquear de um conceito de espetinhos. Bom, aqui eles chamam de espetadas e não é tão comum aqui, que seria o espetinho de gato aí do Brasil. Que seria o nosso churrasquinho de gato aí do Brasil, que tem no Rio de Janeiro, que tem tudo. Qual é o conceito? Trazer esses espetinhos gourmet para cá, churrasquinho gourmet, e a gente está aí, estamos com 2 unidades, uma aqui no Chiado, que nós estamos reformando uma loja, e uma outra aqui no Parque das Nações, se chama Churras. E a empresa do Brasil, como é que ficou? A empresa do Brasil, obviamente, eu continuo envolvido diretamente, né? Eu tenho a minha irmã que toca, mas eu faço parte do conselho, tenho reunião de conselho. E a empresa de segurança em si, esse mercado de segurança, ele é um mercado que eu vou dizer assim, nós trabalhamos com contrato, B2B. No Brasil, nós temos 3 grandes segmentos assim, na Volpato, né? Que o primeiro é a questão de alarmes monitorados, né? Que aí nós temos uma base de clientes, em torno de 20 mil clientes. Depois, a rastreamento de veículos e cargas, que lá, hoje, em torno de 15 mil veículos a gente está rastreando. E depois a parte de condomínios, segurança para condomínios. E hoje, Janguier, a principal vertente que está se trabalhando no Brasil é a portaria remota, portaria virtual. Por exemplo, aí em São Paulo, né, a nossa unidade de São Paulo, se alguém toca no interfone de algum prédio nosso, vai cair na nossa unidade de Curitiba ou de Porto Alegre que vão fazer o atendimento. Entende? Então, a portaria remota, ela coloca tecnologia no condomínio, câmeras para ser registrado, voz, imagem, enfim, e isso eu gerencio de centrais remotas, né? Então, nós temos uma central em Porto Alegre e uma outra em Curitiba de backup que atendem todo o Brasil, né? Legal, mas eu achei que você tivesse vendido, mas não vendeu não, né? Não vendi, não. Aliás, eu seguido recebo muitas ofertas propostas para venda, mas eu acredito que não chegou no momento ainda. Sabe que a gente ia pegar isso é um erro até, né? Mas realmente a gente é muito apegado à nossa estrutura, aquela coisa, os colaboradores de 20 anos com a gente. É complexo isso. Talvez na minha geração ainda não vá se vender, mas, né? É verdade. Antes de eu fazer a pergunta para você sobre algo que você escreve no seu livro, você quer me perguntar alguma coisa? Não, eu quero como é que o Janguier concilia tudo isso, hein? Eu digo assim, ó, como é que é o dia a dia para conciliar tanta atividade assim? Conta esse segredo para nós. Primeiro é ser um empreendedor obstinado. Uau. E eu sou obstinado, né? Eu digo que e ser obstinado é você ser um guerreiro, né? Você ser uma pessoa incansável, imparável. Eu sou imparável, eu sou inconformado com o status quo, estou sempre querendo mudar, sempre querendo criar coisas. Então, quando você é um verdadeiro obstinado, você adquire, né, capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Segundo é você gostar do que faz. Exatamente. Sou apaixonado por tudo que eu faço, né?
E olha que eu já fiz tanta coisa na minha vida, né? Eu fui professor da Universidade Federal há 20 anos, fui juiz federal do trabalho, depois fui procurador do Ministério Público da União, ensinei muito em cursinhos preparatórios para concurso público, montei o meu cursinho, ensinava na época 5 matérias, então eu sempre fiz as coisas com muito gosto, com muito amor, com muita paixão e até com muita tesão mesmo. O que eu faço com tesão mesmo. E agora continuo fazendo muitas coisas, né? E agora empreendendo empresarialmente, como sempre empreendi, mas também empreendendo socialmente, né? Criei o Instituto Êxito de Empreendedorismo, que você é um dos conselheiros, tem ajudado muito a gente aqui com suas palestras, com seus cursos, com seus ensinamentos. E eu aproveito já a oportunidade para convidar aí as pessoas, né, que quem é empreendedor e queira participar do Instituto Êxito de Empreendedorismo, entre aí no site www.institutoexito.com.br. Você pode colaborar com palestras, com cursos, com mentorias, com vídeos inspiracionais. Então, a gente aqui está ajudando muita gente, já passaram mais de 100 mil alunos pela nossa plataforma, todos os cursos são gratuitos. Gosto de escrever, eu escrevo um artigo por semana para 10 jornais no Brasil. Então, depois eu pego no final do ano, junto os artigos, transformo no livro, é um livro por ano. Né? Gosto de estar inspirando as pessoas, de estar motivando, e mesmo assim, invisto em dezenas de startups, né? Porque eu tenho um family office que investe em startups, sou sócio do Fundo Bossa Nova, da empresa Bossa Nova, que é a maior investidora de startups. Tem o Grupo Ser Educacional e a gente está sempre criando coisas novas. Ou seja, resumindo, sabe qual é o segredo? Qual o segredo? Fazer as coisas com amor, com paixão e até com tesão, fazer tudo. E fazer coisas com propósito. É verdade. Propósito de vida, né? Quando você faz as coisas com propósito, aí você realmente vive, né? Porque viver com propósito é viver de verdade. O resto é apenas existir, apenas sobreviver. Então, tudo que eu faço pensando não só em mim, não só na minha família, mas pensando também nas pessoas que estão ao meu redor, na sociedade, no nosso país, né? Então, isso é que dá energia para mim. E eu digo, Eduardo, eu estou começando a vida agora. Vou criar tanta coisa na minha vida daqui para frente, tantos empreendimentos sociais, tantos empreendimentos empresariais, mas todos com o objetivo de transformar a vida das pessoas, mesmo que sejam empreendimentos lucrativos, mas que possam gerar valor, gerar coisas boas, coisas positivas para a sociedade onde a gente vive. Fazer a diferença, né? Fazer a diferença. Essa é a grande... quando a gente fala, né? Quando você diz lá chaves da riqueza, né? Riqueza, né? Isso é riqueza também. Fazer a diferença na vida das pessoas é riqueza. Entendeu? Digamos assim, é uma pergunta que eu acho que todos nós temos que fazer: de que forma eu estou mudando o mundo? Ou qual é o legado que eu vou deixar aqui, nesse planeta, quando eu não estiver mais aqui? Porque isso é riqueza. Isso é riqueza. Relacionamento é riqueza. Uma família... ter uma família para amar e amar uma família é riqueza. Ter saúde, ter vigor físico, praticar exercício, alimentar corretamente é riqueza. Pois é, são tantas riquezas que as pessoas têm ao seu dispor, né? Exatamente. Embora muitos vivem correndo apenas atrás da riqueza material, que é importante, a gente não pode descuidar, a gente não pode... abnegar, a gente não pode rejeitar, né? Porque é de extrema importância, já que riqueza material é instrumento de transformação, né? Instrumento de sustentabilidade. Agora, procuremos as riquezas ao nosso redor que nós já temos. O nosso tempo, que é uma das riquezas mais democráticas do mundo. Todo mundo tem igualdade de condições, seja rico, seja pobre, né? Então, aproveite da melhor forma possível o seu tempo. Né? Porque o tempo é igual à água de um rio. Uma vez passado, não volta nunca mais. Então, eu costumo dizer que quem mata o tempo, né? A pessoa fica matando o tempo. Ele não é assassino, não. Ele é suicida. Porque está matando o bem mais precioso que tem. Então, tempo é riqueza, a saúde muito mais importante, a família,
a riqueza energética ou espiritual, os amigos, que é o networking, mas não podemos esquecer da riqueza do propósito, né? E por falar em propósito, no seu livro Decida Vencer, eu anotei aqui para não esquecer, você fala sobre a importância de viver a vida com um propósito. Né? Exatamente. Como essa chave transformou a sua vida e qual a lição que você quer passar sobre isso aí? Eu digo assim, Janguier, quando você tem até uma história, né, que uma ponte, um determinado rio com uma ponte, e uma moça resolveu se suicidar. Enfim, pulou da ponte. E tinha um rapaz que estava ali, observou ela pular para se suicidar da ponte e pulou atrás dela para salvá-la. E quando ele caiu na água, caiu de mau jeito e ele começou a se afogar. E ela começou a ver ele se afogar, então ela acabou salvando a vida dele. Ou seja, para alguém que já tinha esgotado toda a possibilidade de viver, que se suicidou, ter o propósito de salvar a vida de alguém, acabou salvando a vida dela mesma. Então, quando você tem um propósito maior, quando você tem algo que te move, você faz o que o Dr. Janguier está fazendo, live na sexta-feira, às 8 horas da noite, com a esposa esperando para ir jantar. É isso, gente, que eu digo. Quando você tem um tesão, tem aquilo que você quer deixar o legado, você faz aquilo. Vamos lá, tantas pessoas que estão na zona de conforto. O doutor Janguier podia ter estado satisfeito e ter sido promotor ou procurador ou juiz, está lá na zona de conforto dele. Não. É isso que eu digo. Quando você tem um propósito, você sai da zona de conforto e daí você vive. Porque a zona de conforto é morte. Agora, a zona do desafio é vida. Quando você se sente desafiado a fazer algo novo, você está vivendo. Então, quando a gente veio para cá, que eu comecei a empreender num país que eu não entendo, tive que aprender tudo como funciona aqui e da característica do povo aqui, Olha, gente, eu estou me sentindo muito vivo. Porque eu saí da minha zona de conforto e estou aqui. Então, nessas unidades aqui que a gente montou de gastronomia, pô, a gente está indo comprar coisa no hipermercado e algo que eu não fazia mais. Compras, cuidar do colaborador que está ali, ver se está atendendo bem o cliente. E daí é o desafio. Meu desafio aqui com esse negócio não é ganhar dinheiro, é entregar um produto de excelência. É levar uma experiência para o cliente que ele diga uau. Então, assim, ó, eu tenho câmeras aqui, eu fico olhando cada detalhe, se o colaborador faz ali, faz assado, eu já estou... Porque eu quero entregar uma experiência extraordinária para alguém. Seja no caso do alimento, que é esse caso que eu estou trabalhando aqui, mas eu quero fazer a diferença, eu quero que aquela pessoa consuma aquele produto e diga assim, uau, que produto extraordinário, entende? Então, isso, o que acontece? A gente estava vendo agora, antes de entrar aqui na live, estava vendo lá no Uber Eats, nós somos nota 5. 5 de 5, ou seja, todos os reviews que a gente tem é 5. No Groove, que é outro sistema de teleentrega também, assim, pontuação máxima. Mas por quê? A equipe está entendendo isso. A gente tem um propósito, que é levar um alimento de qualidade, nutritivo, com preço justo, uma experiência para as pessoas, entende? O dinheiro vai vir lá na frente. É isso que eu digo, assim, gente, o pessoal está muito focado nesse negócio de dinheiro. Dinheiro, ele vem. Agora você tem que entender o seguinte, você tem que fazer algo diferente para o dinheiro vir. Daí eu vi gente falando, mas não tenho dinheiro para pagar minhas contas. Então, amigo, gasta menos. Se você é assalariado hoje, está esgotado, de quanto você virou escravo. Porque, gente, olha só, se você não aprender a economizar, você nunca vai conseguir abrir um negócio, você nunca vai conseguir fazer nada, você vai viver escravo desse trabalho que você está hoje, sendo serviço público ou sendo numa empresa privada, se você não aprender a economizar, você não consegue dar o primeiro passo.
O primeiro passo na tua vida, para você que tá nos assistindo, é gastar menos. Simples assim. Olha, a gente veio para cá, Janguê, assim, eu poderia gastar muito mais aqui, mas não, eu gasto o mínimo possível. Por quê? Por que que eu vou gastar do que é necessário? Simples. Verdade. Entende? Então, Dinheiro, eu digo assim para dinheiro não aguenta desaforo, não, viu? não, exatamente. Então eu fico pensando assim, ó, se você não aprender a economizar de alguma forma, você vai viver escravo do seu trabalho, de onde você está trabalhando pro resto da vida. Simples assim. Ô, Agora, Eduardo, oi, desculpa, eu me empolgo você e vou. ensina, mas é bom demais. Você vai passando as lições e eu estou só aqui aprendendo. E as pessoas também. Você é adepto do poder da repetição. Sim, sim, sim. Mostra aí quão forte é esse poder aí para os O que eu digo assim, gente, olha só, olha só. Nós temos um cérebro de 2 milhões de anos, tá? O teu cérebro ele foi feito para te proteger. O que é feito para te proteger? O teu cérebro ele está sempre preocupado com aquilo que pode dar errado na tua vida. Ele está sempre preocupado com isso. Por que as notícias ruins vendem mais? Porque chamam mais atenção. Perigo eu tenho que prestar atenção, porque aquilo pode tirar minha vida. Por que um acidente na estrada todo mundo para ver um acidente? Porque o teu cérebro ele foi feito para te defender e ele foi feito para analisar todos os perigos que tem à tua volta. Ponto. Isso é característica de um cérebro de 2 milhões de anos. Agora, hoje em dia não tem mais um leão querendo te pegar. Só que o nosso cérebro é assim. Então, o que acontece? É natural do ser humano observar e fazer cenários negativos para o futuro. Então, é muito comum eu estar aqui, eu posso estar aqui abrindo dois negócios, o que pode dar errado? Será que vai dar errado? Será que eu vou quebrar? Será que eu vou conseguir pagar as contas? Será que eu vou conseguir pagar? É natural o teu cérebro pensar no negativo. Então, tem duas formas para te tirar e se acabar com esse diálogo negativo. E, Janguê, essa questão, assim, eu vejo pessoas são escravas do diálogo negativo. Duas formas. Primeiro, ter uma visão clara, positiva do teu futuro. Uma visão clara e positiva. E, segundo lugar, repetição de mantras, repetição. Pensou algo negativo, pensou que não vai conseguir pagar as contas, pega um mantra qualquer e começa a repetir. Entende? No livro lá eu coloco, mas pode ser, por exemplo, eu me lembro assim, ó, tinha um que eu repetia assim, riqueza, saúde, sucesso, riqueza, saúde, sucesso, riqueza, saúde, sucesso, riqueza, saúde, sucesso. Eu repeti 1 milhão de vezes isso por dia, Jangueira. Quando eu não tinha dinheiro para pagar a luz, lá no início da minha empresa, era assim, ó, eu estava trabalhando, instalando os alarmes lá, e a minha irmã me ligava, pô, cortaram a luz aqui da empresa. E eu, meu Deus do céu. Gente, e eu me lembro, eu tinha um Escort velho, um Escort caindo dos pedaços, assim, ó. O pneu andava na rua, era só aquele, saía faísca, porque era no aço do pneu, assim. Nossa. Então eu me lembro eu dentro daquele Escort, pensando assim que não ia conseguir pagar as contas, pensando que ia quebrar, e eu repetia, e eu ia. Porque quem é que manda em mim? Eu ou a minha mente? Daí eu pergunto para você que está aí, quem é que manda em você? Você é a sua mente. Porque se você deixar a sua mente, amigo, você vai ficar tendo diálogo negativo, e isso faz com que você acabe ficando te paralisando muitas vezes. Essa questão então a repetição serve para você mudar esse foco. Repete algo positivo, parece até ingênuo e bobo isso, mas funciona. Eu digo o seguinte, mas amigo, eu vou dizer o seguinte, funciona. Pelo menos você não vai pensar mais naquilo. Entende? Então, Já dizia, viu, Eduardo, já dizia Aristóteles que a prática mais a repetição é a mãe e o pai da aprendizagem. uau. É através da aprendizagem que a gente alcança a realização dos nossos sonhos, né? E você falou aí algo muito interessante sobre o poder da mente, né? Eu digo que se você não tiver programação mental, se você não tiver condicionamento mental para criar aquilo que você quer criar, para criar riqueza, se você não se sente merecedor
e não se programa mentalmente para fazer, para ter sucesso e prosperidade, você estará fadado ao insucesso e à improsperidade. Daí a importância de você se programar, porque tudo é mente, né? Não existe limites para nada na vida. Não. Nada, não existe limites. Os limites são mais mentais do que físicos. As correntes mentais, as correntes que nos prendem são mais mentais do que físicas. Se você diz que em determinado momento você não é capaz de fazer, você já criou o seu limite. Porque o homem nada mais é do que o fruto da sua mente, fruto do seu pensamento. O que ele crê, ele cria. Exatamente. O que ele acredita, ele faz. Só que o que acontece assim, para pessoa de casa, não adianta você achar assim, eu estou pensando que questões negativas, isso é natural, você tem que entender isso. É natural do cérebro humano fazer um cenário negativo. Agora, você tem que trabalhar de alguma forma para reverter esse cenário. Ou através da repetição, ou através de uma visão clara de onde você quer chegar. Simples. Isso é prática, isso é dia a dia. Isso olha a lição aí que a Rafa está passando aí, ó, que você está ensinando. Ela está ratificando o que você está ensinando. Ela diz, dá muito certo. Passei na OAB escrevendo todos os dias 50 vezes e passei. Porque minha mente me dizia que não precisei combatê-lo com pensamento positivo. Ou seja, ela condicionou um pensamento positivo e aquilo fortaleceu as crenças dela e as verdades dela para que ela estudasse profundamente e passasse. Exatamente. Muito obrigado, Rafa. Isso é uma verdade. E aconteceu comigo também quando eu passei para juiz federal, quando eu passei para a Universidade Federal, quando eu passei no Ministério Público também. Né? Você começa a mentalizar, praticar, repetir, né? O pensamento positivo, porque o mundo é como um jardim, né? O nosso jardim mental, você tem que plantar coisas positivas nele. Se você planta coisas negativas no nosso jardim mental, exatamente, você vai colher coisas negativas. Exatamente. Extrema importância isso. Com certeza. E estudar, né? Trabalhar mentalmente e estudar. É isso aí. Tem uma fábula que conta muito interessante, que a nossa vida, o nosso mundo é como um bosque dos desejos, né? Tudo que você deseja, você pode realizar, né? Tudo que você deseja, se você deseja coisa negativa, você vai receber coisa negativa. Se você deseja coisa positiva, você vai receber coisas positivas. Exatamente, exatamente. E olha aí, já indo para o encerramento. Então, pessoal, atitudes, tá? Falando de empreender, assim, basicamente, tá? Eu traria 3 atitudes que são fundamentais. Que a primeira é ter uma atitude visionária. Um pouco o que eu estou falando, que eu vou falar aqui, muita gente pode já conhecer, mas de que forma que eu, enfim, ensino, coloco na minha vida, na prática, que é primeiro ter a visão, sem se preocupar com o como. Porque quem tem o porquê, o como sempre aparece. Saia fora da ditadura do como. Pense onde você quer chegar. Tenha a visão clara de onde você quer chegar. E esquece, talvez você não tenha condições, ou talvez você não tenha investimento agora, ou talvez você não tenha investidor. Porque o Janguier sabe. Eu sei, o que tem de gente querendo investir em boas ideias é muita gente. É muita gente. Então, foca lá onde você quer chegar. Então, eu diria, primeira atitude básica, visão. Ter a visão clara de onde você quer chegar. Se é um restaurante de... Vamos lá, um exemplo. Se é um restaurante de sushi, tem que ter a visão clara, tem que ter o restaurante na tua mente, tem que ver aquilo pronto, desenhar, projetar, escrever, ter um caderno para anotar tudo que você... Eu diria o seguinte, olha só, gente, aqui, ó, meus cadernos aqui, ó. Tem um caderno para anotar tudo aquilo que vem, todas as ideias que você tem. Não deixa só na cabeça, vai para o papel, anota, escreve. Bota ali teus objetivos, bota teus planos, começa a anotar, começa a fazer um diário. Isso tudo vai fortalecer
uma crença realizadora? Primeiro, então, visão, ter a visão clara de onde você quer chegar. Ponto. Não tem ninguém, não tem nenhum empresário, nenhuma pessoa de sucesso que eu conheço que não tenha uma visão clara de onde quer chegar. Gente, visão clara não é eu acho que é assim, não, é detalhes. Uma visão clara, rica em detalhes de onde você quer chegar. Esse é um ponto. Você precisa disso. Simples assim. Primeiro ponto. Segundo ponto, que é uma atitude que é comportamental. Eu sei aonde eu quero chegar. Em riqueza de detalhes. E agora eu vou me comportar como quem quer chegar lá. Ou seja, se é um restaurante de sushi, entender como funcionam os restaurantes de sushis. Visitar restaurantes de sushis. Ler sobre isso, estudar sobre isso, ir nas imobiliárias, no site das imobiliárias, ver lojas para alocar. Daí você vai se perguntar, mas eu não tenho dinheiro, Eduardo. Não me interessa se você não tem dinheiro. Faz a fórmula, tenha a visão e depois vai se comportar como quem quer chegar lá. Estudar sobre o assunto, ler sobre o assunto, pensar sobre o assunto, ver vídeos no YouTube sobre o assunto, ou seja, viver aquilo, fazer o teu cérebro... porque daí começa a acontecer a mágica, entendeu? A hora que você tem lá a atitude visionária, tem a visão, depois você tem a atitude comportamental de se comportar como quem quer chegar lá. E daí, gente, nessa parte comportamental, é você viver aquilo diariamente. Pô, internet, livros, faculdades, o que precisar fazer para você chegar lá. Se é restaurante, sujeito, entender como funciona o marketing do restaurante, ou ler a literatura, ver quais são os insumos, quais são as ferramentas, quais são as pessoas que eu preciso contratar para trabalhar lá, vivenciar isso. E depois, por último, a atitude consistente. Consistência. Ou seja, gente, levar o tempo necessário, ficar o tempo necessário para que você... Persistência, perseverança. E não desistir jamais. Se tiver que desistir, desista de desistir. Se tiver que desistir, desista de ser fraco. Porque quando você desiste de algo na vida, você desiste de tudo que vem depois. Já dizia Steve Jobs que quando você desiste de algo na vida, é um pedacinho do seu futuro que deixa de existir. Lembre-se, meus amigos, que a vida tem duas regras. A primeira é você não desistir jamais dos seus sonhos, projetos e propósitos de vida. E a segunda regra é não esquecer da primeira, não esqueça disso. Então, essas três lições finais que Eduardo passou aqui. Tenha atitude. Primeiro, atitude visionária, visão onde quer chegar. Segundo, atitude comportamental, ação, começar a agir, ser proativo. E no final, consistência, não parar. Ser um imparável, ser um obstinado, ou seja, persistir até existir, persistir até realizar, persistir até transformar seus sonhos em realidade. Quero lembrar aqui a vocês do jantar do dia 12 de novembro, aqui em São Paulo, na minha casa. Vou receber 24 obstinados. Quem quiser participar, que ainda não estava participando, que não ouviu aqui o aviso, entre lá no meu site, www.janguierdiniz.com.br, movimento Os Obstinados, que a gente vai sortear 24 pessoas e teremos muitos empresários, muitos empreendedores, inclusive talvez Eduardo estiver no Brasil. Vou pegar o avião, vou para aí. Vou agora já decidi que botar aí. E outros empreendedores, além dos 24 que serão sorteados. E não é nada pago, não. Eu vou bancar porque eu quero me relacionar pessoalmente com vocês. Não esqueça também... Vamos tirar uma foto aqui. Dá um sorriso aí, Eduardo. Vamos printar a tela aí, pessoal. Isso aí, printa a tela e marque a gente, marque eu, marque Eduardo. Manda aí umas lições para a gente aí, o que você achou da live. Aquelas melhores lições eu vou repostar. Agora, ultimamente, o povo não tem sido muito criativo, não. Tem que ser criativo. Manda lições inéditas para a gente aqui. A live vai ficar gravada. Comente lá também o que acharam, mande lições. Os três melhores comentários vão receber um dos meus 26 livros. Vão receber um deles, os 3 melhores comentários. E amanhã, às 19 horas, amanhã vai ser 19 horas, amanhã é sábado,
eu terei uma live com Jacob Patrick, que é outro Oh. grande empreendedor. Jacob, Olha. que está morando nos Estados Unidos, mas que é um homem também que ajuda as pessoas a se desenvolverem, né? É um homem do desenvolvimento pessoal e profissional. Sim. Então, amanhã a gente vai ter. E eu queria lembrar aqui para vocês também que no dia 20 a 28 de novembro, aqui no Instituto Êxito, nós vamos ter o Summit Êxito de Empreendedorismo. É o maior congresso de empreendedorismo sobre empreendedorismo, inovação e marketing digital. É gratuito. Quem quiser se inscrever, estão abertas as inscrições no site www.institutoexito.com.br. Então, meu irmão, muito obrigado. Grandes lições aqui, aprendi, já anotei aqui, já vou passar para o meu computador aqui as lições que tive com você. Espero que todo mundo tenha gostado, né? Eu acho que todos nós gostamos, eu gostei. Imagina os obstinados, porque todos são obstinados, todos estão aqui na busca por angariar conhecimento e comportamento. Muito obrigado, um beijo no coração e até a próxima. Um beijo, Janguê. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Não esqueça que você pode. Ninguém tem os olhos iguais aos seus, ninguém tem as suas impressões digitais, você é único. 8,5 bilhões de pessoas no mundo e ninguém é igual a você, então você nasceu para vencer. E eu tenho certeza que você vai fazer a diferença no mundo. Obrigado, gente. Tchau, Janguê. Gratidão, irmão. Tchau, tchau.